Tá bom, acabando. É tão bom, né? Tudo bem? Célio e Bel, bem-vindos ao programa Escola do Amor, ok? O Célio e a Bel vão contar a sua história no programa de hoje. Interessante que o Célio estava me falando uma maneira, quase que você caiu. Uma maneira, uma maneira curiosa que o Célio encontrou a Bel. Aliás, a maneira curiosa que você fazia para encontrar a pessoa certa. Você usava uma aliança de noivado, mesmo que você não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Isso para barrar qualquer pessoa que viesse se aproximar que não era aquela que você queria. Não fosse ela. Não fosse ela. E isso aí, quando ela viu a aliança, você é comprometido, quer casar comigo? Eu tive que provar, né? Provar que você não era casado. Uma carta que não era casado nem noivo. Aí, quer dizer, já mostrou que ela era mulher séria. Sério. Porque outras, no lugar dela, aliás, hoje em dia, quando o homem usa aliança, é mais um desafio para a mulher do que uma barreira. Verdade. Para muitas, infelizmente. Bom, o Célio e a Bel vão contar a história deles daqui a pouquinho. Eles têm 26 anos de casado. Mas hoje também nós vamos tratar sobre a solidão dentro do casamento. A pessoa que é casada, mas é carente. Ela tem o marido do lado, mas se sente sozinha. E às vezes o homem também se sente nessa situação. Aliás, hoje em dia, a situação do homem, quando a mulher sai para o trabalho, quando a mulher tem a vida profissional, muitas vezes o papel é revertido, onde ele fica mais tempo em casa e a mulher fica trabalhando. Então a solidão acaba revertendo também para o lado dele. A pior solidão é aquela dividida com outra pessoa. É quando você tem alguém do lado, mas você se sente só. Vamos falar mais sobre isso. Se você tem uma história muito pessoal a esse respeito, conte-nos o que tem acontecido com você. Você é casado, casada, mas se sente só? Você tem feito o que para lidar com isso? Você tem tido a compreensão do seu marido ou esposa? Ou você é taxado de sentimental, uma pessoa que é muito emotiva, cobra demais, muito carente? Como que você tem lidado? Como tem sido essa situação para você? Entre agora, yudtv.com, deixe ali o seu comentário. Nós vamos lê-lo aqui no programa. Através do Twitter da Love School TV, você pode também deixar o seu comentário ou pelo facebook.com Escola do Amor. Veja a situação de pessoas, especialmente mulheres, que estão vivendo isso. Assista. Você aceitaria um relacionamento à distância? Rafael e Sara tiveram que conviver com esta escolha. Os dois namoraram por 13 anos longe um do outro. Ela no Brasil, ele viajando. Primeiro foi para os Estados Unidos estudar. Depois, para a Alemanha morar com os pais. E quando finalmente Sara resolveu encontrá-lo na Europa, mais uma vez Rafael se afastou. O país desta vez era a China. E o motivo, uma proposta de trabalho irrecusável. Doía bastante. Doía muito, nossa, muito. Depois de muitas lágrimas e saudades, o amor conseguiu superar a distância. Os dois já não aguentavam mais ficar longe um do outro. O casamento foi assim, via internet. Quando eu escutei meu nome de casada, assim, do lado dele, eu falei, agora eu tenho que ficar do lado dele. Então, eu me senti muito feliz, né? Eu fiquei bem emocionada, como assim, me senti aliviada, assim. Finalmente. 4 meses depois, a cerimônia religiosa aconteceu com direito à festa e família reunida. E agora o que eles menos querem é saber da palavra distância. Agora que começa a vida dois, é isso que a gente queria, né, Rafa? No aeroporto agora, só se os dois estiverem viajando juntos. No aeroporto que os casais partem para a lua de mel, é aqui também que os corações apaixonados podem se separar. Ter alguém por perto nos bons e maus momentos faz parte de um matrimônio, mas muitas vezes casamento é sinônimo de solidão, principalmente quando a carreira dele adora uma ponte aérea. E se sobra tempo para o trabalho, falta para se dedicar à vida a dois. Isso traz sérios problemas na comunicação e nos encontros, porque eles não conseguem ir construindo esse relacionamento para ir crescendo juntos.
Ariana viveu esta situação na pele. Precisou se acostumar com a rotina do marido, que sempre viajava a trabalho. Olha, não é muito fácil, tá? Mas é uma necessidade, tanto financeira como até para equilibrar também a relação, né? Você não tem tempo de ficar brigando, ficar com picuinha, a mulher enchendo o saco da cabeça do homem e vice-versa. Porque o amor se constrói não só das coisas boas, também das coisas difíceis e das coisas ruins. Na maioria das vezes, a mais prejudicada é a mulher, principalmente se for ciumenta. O ciúme, eu nunca fui muito ciumenta, né? Tem isso, graças a Deus, porque mulher enlouquecida aí não aguenta, não. Se a distância para alguns é normal, para outros, a ausência pode ser motivo de separação. Não sei se eu conseguiria continuar o relacionamento, porque realmente é complicado, você não sabe o que a pessoa está fazendo lá, você fica com a desconfiança, né? Vivendo como o sol e a lua. Algumas profissões exigem que o marido troque o dia pela noite. Problemas para elas e também para eles. É difícil, muita briga, muito difícil. Complicado, viu? Há 43 anos, João Elias trabalha à noite. Casado há 36, ele não nega que muitas vezes é ausente e que a esposa vive reclamando disso. Outra vez, eu tenho que sair. Eu sou viúva de marido vivo. É brincadeira, hein? Tá louco. Fala isso. João conseguiu manter o casamento até hoje. Mas horários complicados ou viagens intermináveis nem sempre são vistos com bons olhos. Se o marido quase nunca está presente, mudar a rotina pode ser a melhor opção, já que casamento é união e se a distância prevalece, pode ficar difícil preservá-lo. Eu falo que às vezes é como os trilhos do trem, que sempre podem ir juntos, mas se não conseguem se cruzar, vão continuar sendo como caminhos de muita solidão. Eu queria que você acompanhasse comigo a história da Letícia. A Letícia é uma pessoa que nos escreveu, uma mulher, e nós vamos contar a história dela e pedir que você analise bem o desastre, a tragédia que ela está vivendo. Pense bem, imagine essa situação que ela está vivendo. Eu queria que a Cristiane, o Célio, a Bel também acompanhassem a história, porque nós vamos procurar ajudar a Letícia e muitas Letícias que estão vivendo nessa situação. Ela diz assim: eu sou uma mulher de 33 anos, casada há 8. Meu marido tem 3 filhos que assumimos a custódia há 7 anos atrás. Eu tinha um filho e agora tivemos 2 filhos juntos, quer dizer, total, 3 dele, mais um dela, 4, agora mais 2, eles têm 6 filhos juntos. 6 filhos, ok? Muito bem, acompanhando aí. As crianças estão agora conosco em casa e, de alguma forma, me sinto como uma babá, ao invés de uma esposa. Não é de surpreender, Letícia. Não é de surpreender. Você tem 6 filhos para criar, você teve 3 vieram incluídos no relacionamento com seu marido, um já anterior e agora 2 mais no relacionamento. E você está se sentindo como uma babá. Minha vida foi suspensa, pois minha sogra e marido acharam que eu não deveria trabalhar ou ir para a faculdade, apenas cuidar das crianças e bancar a dona de casa até que as crianças estejam criadas. Bem, meu marido me despreza como sua esposa. O desejo sexual morreu há muito tempo para mim, possivelmente por causa da raiva que eu sinto de não ter uma vida própria no sentido de uma carreira ou ter tempo para mim. Meu casamento sempre foi baseado no que o meu marido e a mãe dele pensam que eu deveria fazer, como fazê-lo e como criar as crianças, etc, etc. Aí a gente vê, por exemplo, ela está com raiva, a Letícia está com raiva porque ela sente que a vida dela foi roubada dela e que agora ela está amarrada em casa para criar os 6 filhos e ela não pode ir para a faculdade, não pode trabalhar, perseguir os sonhos que ela tinha antes de casar-se. Muito bem. Agora, uma coisa tem que ser dita aqui também, né? Letícia, você entrou nessa situação. Você agora é mãe de 6 filhos. Eu lhe pergunto, como você espera fazer uma faculdade?
como você espera ir trabalhar fora com essas crianças pequenas, todas com menos de 10 anos de idade? Como você espera fazer isso? É realmente difícil, né, Letícia? Eu entendo a sua frustração, mas a sua raiva, no momento, não lhe ajuda, porque a sua realidade não possibilita você a perseguir esses sonhos que você quer. Não possibilita, porque que culpa esses 6 filhos têm dessa situação? Ou você acha que é uma situação ideal você deixar esses 6 filhos e sair para perseguir os seus sonhos pessoais? Quer dizer, Cristiane, às vezes as pessoas, elas entram num relacionamento e não estimam o custo daquele relacionamento. O que elas vão ter que renunciar para que elas tenham a família, né? Especialmente no caso de filhos. A Letícia, no caso, entrou numa família já com 3 filhos, já tinha um dela e ainda teve mais 2. Ela está querendo abraçar o mundo com os braços. Foi uma decisão que ela já tomou, não tem como voltar atrás, né? E eu acho assim, que ela está também culpando muitas pessoas, né? Ela está focando o problema é culpa da sogra e do meu marido. A culpa é deles. Eu estou nessa situação por causa deles. Mas ela não entende, ela não vê que ninguém forçou. Eu creio que com certeza a sogra deve ter falado, o marido deve ter falado, mas ninguém forçou, ela não precisa fazer, ela não foi forçada, ninguém botou um revólver na cabeça dela para falar, olha, você vai ter que ficar em casa. Quer dizer, ela entrou nessa relação ela entrou porque ela sabendo. E ela realmente, dentro dela, ela sabe que realmente eles têm razão, por causa dos 6 filhos. Né? Quer dizer, ou você então vê uma babá, ou paga uma babá, ou você tem que ficar em casa. Quer dizer, mas eu nem creio pessoalmente que isso é o ideal para as crianças. 6 crianças com uma babá realmente fica difícil, né? É uma opção, mas não é a opção melhor, porque as crianças precisam da mãe ali do lado. Eu creio que a raiva sua, Letícia, a sua raiva é principalmente contra você mesma. Eu acho que você se deu conta que você fez uma burrice. Desculpa falar, mas você fez uma burrice, você fez um cálculo ruim do seu futuro. E é comum muitas pessoas entrarem no relacionamento pensando só no agora. Pensando, não, eu amo, ele me ama, a gente vai ser feliz. O amor vence tudo. Olha aí. Olha aí. A história não acaba aqui não, porque eu não contei nem a metade da história. Olha só a situação da Letícia. Ela continua. Eu tive esta vida desde os 23, ela tem 33 agora. E agora estou cansada de ser a babá de tempo integral. Enquanto ele faz suas coisas depois do trabalho. Raramente saio de casa, porque estou presa todos os dias. Ele chega em casa do trabalho, vai passar um tempo no quintal fazendo não sei o quê, vem para dentro para comer e em seguida está dormindo no sofá lá para as 8 ou 9 da noite. Isto é 7 dias por semana. Nosso dinheiro é limitado, por isso há pouca coisa que eu possa fazer que eu goste. Bem, para encurtar o assunto, eu conheci um cara há cerca de 3 anos. Surpresa? Não estou surpreso. Não estou surpreso. Ela se vendo amarrada numa vida que ela não pensou, não planejou, agora ela busca, através de um relacionamento fora do casamento, aquela suposta alegria, aquele romance, exatamente, aquela aventura que ela não está sentindo dentro do casamento, está buscando a saída. Então, conheci um cara há 3 anos, talvez eu estava procurando por atenção, alguém que me notasse como pessoa. Esse cara me notou. Ele me elogiava a aparência o tempo todo, amava meus filhos queridos e a mim como uma pessoa. Eu realmente me divertia muito quando estávamos juntos. Bem, eu pedi o divórcio do meu marido, me senti mal por fazer isso com ele, não por causa dele, mas por causa das crianças. Eu me senti mal por ter tirado os filhos dele. Voltamos 6 meses mais tarde, independentemente dos meus sentimentos por este outro cara. Eu não sei se eu amo meu marido. Mais 3 anos se passaram desde que voltamos. E não houve um dia em que eu não tenha pensado nesse outro cara. Eu o amo e ele sempre me apoiou em tudo que fiz. Meu marido nunca me disse que eu tenho boa aparência, não importa como eu tento melhorar.
nem mesmo obrigado para cuidar de nossos filhos. Comecei a me deixar ir tão longe com a minha aparência pessoal, já não me visto, uso maquiagem, nem escovar a metade do meu cabelo, aliás, não escovar o meu cabelo a metade do tempo, porque não é como que se eu vou para algum lugar ou alguém vai me notar. Quer dizer, ela perdeu o gosto de se arrumar, porque ela diz, ninguém vai me notar mesmo, meu marido não me nota em casa, para que me arrumar? Então ela diz, não me atrevo a dizer-lhe que me sinto sozinha no casamento, ou que preciso de algo mais, porque ele fica muito bravo e se recusa a falar sobre isso. Ele acha que sou louca e fica imaginando as coisas. Aconselhamento está fora de questão. Sexo é só quando ele quer e não se importa com o que eu quero. Passei a ter enxaquecas e depressão. A decisão que eu estou tomando agora é colocar os meus filhos em primeiro lugar. Eu pensei que depois de voltarmos seria melhor, mas a história se repete. Eu sinto falta desse outro cara, mas os meus filhos vêm em primeiro lugar. E ela pede, qualquer conselho que vocês tiverem para me ajudar, eu agradeço. Que situação? A Aline Moreira fala que a história da Letícia é igualzinha dela. Só que a única diferença é que ela só tem um filho, mas vive o mesmo sofrimento. Então, a Letícia está, como já falamos, não dá para voltar ao tempo, Letícia. Eu quero usar a sua história para avisar as pessoas que ainda estão na posição de tomar uma escolha, para que pensem bem, que entrar no relacionamento, ter filhos, assumir um compromisso de casamento é uma coisa séria e para longo prazo. Você não pode entrar no casamento pensando no hoje, só agora, na semana que vem. E suspendendo a sua inteligência e dizendo, não, lá na frente o que aconteceu, o amor vai vencer. Não é assim. Pense bem, ninguém casa por ódio. Eu nunca encontrei uma pessoa que dissesse assim, olha, eu te odeio, quer casar comigo? Nunca ouvi ninguém falar isso. Todo mundo casa por amor. Mas muitos casamentos que casaram, as pessoas que casaram por amor, acabam depois se odiando, acabam depois se separando. Quer dizer, essa história de dizer, mas eu amo, ele me ama, ela me ama, a gente se ama, tudo vai dar certo. Isso aí é balela. Você não pode suspender a sua inteligência, os seus pensamentos, quando vai tomar uma decisão tão importante quanto um casamento. Você tem que pensar nisso. Você tem que avaliar o que você está trazendo para dentro de casa. E o que você está levando para dentro do seu casamento, tá bom? Isso é para aqueles que estão ainda nessa situação. Agora, a situação da Letícia. Primeira coisa, você tem que entender que você cometeu um erro. Agora, você não vai poder voltar lá atrás. As crianças estão aí. Você não vai jogar tudo para o alto e ser egoísta e dizer assim, bom, eu quero saber da minha faculdade, da minha carreira. Eu quero saber do meu futuro, não importa o que as crianças pensam. Isso daí seria a pior atitude que você poderia tomar, na minha opinião. Você está infeliz, mas parte dessa infelicidade vem de você, por causa da maneira que você está vendo tudo. Você vê os seus filhos como uma carga, você não se vê como mãe, mas se vê como babá, em tempo integral, nas suas próprias palavras. Você não vê o seu marido como pai, como marido, você o vê como um estranho, um qualquer, talvez o carrasco que colocou você nessa situação. Então tudo muda quando a gente muda a nossa ótica. Seu marido está errado? Absolutamente. Ele não quer conversar sobre o relacionamento, ele não vê o problema, ele está errado. Mas eu estou aconselhando você. O que você tem que fazer nessa situação? Primeiramente, mudar a ótica. Você tem que mudar a maneira que você está olhando a sua situação. E deixar de ficar com pena de você mesmo ou com raiva de você mesma. Pare com isso. E comece a olhar os pontos positivos. Você mesma falou que os seus filhos são queridos, são lindos. Então, seus filhos são uma bênção de Deus. Então, você tem que se dedicar para ele. Essa é a sua carreira agora, infelizmente, é a que você tem. A carreira agora é a carreira de mãe. Então, você agora tem que ser a melhor mãe para eles. Certo? E talvez, pense bem, eu gostaria que você falasse uma coisa sobre isso, Cristiane. Seu marido, Letícia, pode ser que parte da razão porque ele chega em casa e ele não dá bola para você, fica dormindo no sofá, enfim... Parte da razão porque ele está assim tão desligado e distante de você. Será que isso não é também porque ele olha para você e vê você descabelada, vê você deprimida, vê você para baixo, vê você da maneira que você está? Qual homem que vai se sentir atraído por uma mulher assim? Então,
É isso que eu estava pensando. Que ela já desistiu há muito tempo. Ela não saiu de casa, né? Ela voltou, está lá ainda. Só que ela está lá, mas como um zumbi. Ela deve agir, essa frustração toda, ela deve passar isso para os filhos, para o marido, na casa, tudo, né? A aparência dela é uma das coisas que transparece, mas não é só na aparência. Creio que até as coisas mais simples que a dona de casa, mãe, faz, ela deve transparecer essa frustração. Porque a mulher, ela tem, eu diria, uma certa mágica, uma certa magia dentro dela. A magia, eu digo assim, o dom de contaminar ou de contagiar, seria a palavra certa, toda a casa. Quando a mulher está para baixo, então toda a casa está para baixo. Quando a mulher está para cima, toda a casa está para cima. Isso é uma força que a mulher tem, a força de influência que ela tem. Então, eu digo para você, Letícia, se você mudar dentro de você, primeiramente, e você começar a amar a vida que você tem, por pior que ela pareça para você, por mais contrária e longe daquela que você sonhava, você começar a amar agora esta vida que você tem, você vai se tornar mais feliz. Essa felicidade vai começar a contagiar os seus filhos e contagiar o seu marido. Automaticamente, o seu marido vai começar a tratar você de maneira diferente. Isso é o que eu tenho visto. Eu digo para você, não como um sonho, não como um desejo, como um conto de fadas. Eu tenho visto isso, eu e a Cristiane, no aconselhamento de casais, por anos, e muitos casais, nós temos visto isso. A mulher, ela tem a maior parte do poder nas mãos para mudar o casamento e a família. Então, se você começar a mudar, você vai ver a mudança no seu marido também. Então, esse é o primeiro passo. E quanto esse outro cara, de 3 anos atrás, esse cara, você tem que fazer isso aqui com ele, ó. Presta atenção. Você tem que fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui o cara? Você tem que fazer isso aqui. Apaga ele da sua vida, porque ele tem sido uma desculpa, uma distração, e você tem colocado a sua atenção nele e não no seu marido. Então, comece a focar naquilo que você tem, que são os seus filhos e o seu marido. É fácil ela comparar esse cara com o marido, né? Porque o cara não mora com ela, não mora ali, não está ali, não trabalha para sustentar aquela família. O cara só vê quando quer, né? Ele só tem ela e os filhos quando ele quer. Então, não pode se comparar ele com o marido. Quer dizer, ela está novamente prestes a cometer o mesmo erro que ela cometeu quando ela começou nesse relacionamento. Ela está pensando só no agora. Porque esse outro cara faz sentir a mulher bonita, ele a faz sentir notada e tudo mais, ela está pensando naqueles momentos com o camarada. Ela não está pensando lá na frente. Que se ela se envolver com ele mais a fundo, que se ele quiser realmente assumi-la, ela vai estar dilacerando uma família. Ela vai estar dividindo um lar, ela vai estar causando N problemas que não dá nem para prever a esse ponto. Sincero. O que ela está vendo nesse cara hoje é o que ela viu no marido. Antigamente. No início. Quer dizer, hoje a mulher é frustrada e se ela for para outro relacionamento, vai ser a mesma frustração na vida sentimental dela. Quer dizer, então não vá agora cometer o mesmo erro que você iniciou. Tá bom? Nós já voltamos. Fique com a gente porque nós vamos continuar nesse tema e dar outras soluções, outras dicas para você que está vivendo nessa situação. Deseja rever os programas The Love School, a Escola do Amor? É muito fácil. Basta entrar no site www.bprenatocardoso.com. Clique na aba Escola do Amor e pronto! Lá você encontra todos os programas e pode aprender cada vez mais. The Love School, a Escola do Amor, onde o diploma é um relacionamento feliz. Bons relacionamentos acabam mal por falta de conhecimentos. Mas agora, só não aprende quem não quer. Seja aluno assíduo da Escola do Amor, The Love School, de segunda a sábado,
3 da tarde. Veja o que as pessoas nas ruas estão falando a esse respeito. Solidão dentro do casamento. Você acha que às vezes a mulher se sente carente se o marido trabalha demais? Pode acontecer, mas quando tá junto tem que compensar, né? Por que essa carência da mulher? Porque quando a gente casa, a gente espera que o marido fique próximo. Já que ele não está, a gente se sente carente. Pode acontecer, mas acho que nada que atrapalhe um bom relacionamento. Que é difícil ter alguém que não passe por isso. Porque é uma correria do dia a dia enorme. Eu sou casada com um homem que trabalha muito. Como que é pra vocês? Você se sente carente às vezes? Não, é o trabalho dele. Eu também trabalho muito. É normal hoje em dia. Atrapalha. Porque fica só pensando em trabalho e a relação fica esquecida, né? Então fica frio, né? Não, até porque eu também trabalho demais. Então eu acho que é normal hoje em dia. A falta de tempo, ela interfere no relacionamento. Acho que qualquer relacionamento a dois, você precisa investir tempo para que ele seja duradouro. E, assim, não adianta nada você não saber separar e você tá em casa pensando no trabalho e tá no trabalho pensando em casa, né? Eu acho que, não sei, os dois entrando num acordo, sei lá, ele trabalhando um pouco menos, se dedicar mais à família, mais à mulher. Tanto o homem quanto a mulher tem que ter um tempo um pro outro, né? Então, se qualquer um dos dois trabalharem muito, com certeza vai atrapalhar. Talvez não atrapalhe pelo fato de um sentir saudade do outro quando eles estão longe. Então talvez a saudade contribua para fomentar, aliás, a saudade, o relacionamento e tudo mais. Aqui nós temos um comentário da Flávia Zata, uma aluna lá de Sorocaba. Ela diz assim: olha, Letícia, você dançou nesta. Eu tenho três filhos e nem me imagino fazendo faculdade. Você pode optar por fazer pela NET. Eu tenho uma empresa de festa, eu faço tudo e cuido dos meus filhos. Não sonho nem de longe deixá-los com alguém. Vocês deveriam ter pensado antes. Filhos precisam ser planejados. Eu tenho 3, mas olha, parabéns pelos 6. Pois é, se ela começar a se ver, né, isso por essa forma, ela tem que entender que ela tem uma carreira de mãe para E ela pode ter uma carreira dentro de casa, como Exato, ela não precisa dizer, acabou a vida para mim, só vou ser mãe. Ela pode fazer outras coisas, apesar que realmente é difícil. Você pode amar 6 filhos, é difícil. Mas tem o horário da escola, pois é, né? Então tem aquele sempre horário... dá um jeitinho, sempre dá um jeitinho. Ela pode, inclusive, arrumar uma babá. O dinheiro é curto, ela falou, que é difícil, mas... eventualmente, se ela começar a apoiar o marido, os dois fizerem um plano financeiro, de repente, lá na frente, eles vão poder ter uma ajuda. Com as crianças, ela vai poder ter mais tempo para ela. A Marisa Costa diz assim: eu acho que realmente ela tem culpa, mas a culpa não é só dela. Ela era muito jovem e não pensou antes de agir. Isso é verdade. O marido dela também não ajuda, só trabalha e não dá atenção nenhuma para ela. Acho que poderia contratar uma babá, sim, e estudar como muitas outras mulheres estão fazendo, ou colocar as crianças em uma escola enquanto estuda e quando ela se formar. Aliás, quando ela se formar, as crianças já estarão grandes, porque um dia os filhos vão viver suas vidas e ela vai ficar sozinha com uma vida infeliz. É a opinião da Marisa Costa. Então, como falamos, não somos contra ela contratar uma babá, mas sim ela jogar os filhos na mão de outra pessoa. Isso daí não é correto. Porque a babá pode ficar com os filhos 3 horas, né, no dia, enquanto ela está estudando, ou trabalhando, ou fazendo alguma coisa. Né? E também a parte do marido. Às vezes as pessoas falam assim, mas você só falou com a mulher, o erro é da mulher, e o marido, você não falou nada do marido. Veja bem, a Letícia é que pediu conselho. Eu tenho que aconselhar a Letícia, não estou aconselhando o marido dela. Mas se o marido dela tivesse falado do assunto, eu iria falar, claro. Qualquer marido assistindo, ouvindo isso agora, e está com uma mulher nessa situação, uma mulher carente, ou com muitas... Ela está deprimida por causa de se sentir só, de se sentir, às vezes, solitária, mesmo que com muitos filhos. Ele tem que ter a sabedoria de dar atenção para sua mulher. Nós sempre falamos isso no programa. A mulher, ela carece da atenção, tanto o homem também, mas o homem inteligente, ele tem a consciência disso. E ele procura dar essa atenção para a mulher para que ela não fique ali deprimida
do lado dele. Ele tem que entender que a mulher, naturalmente, né, é dela ser um pouco carente, né? Porque a mulher, ela gosta de atenção. Desde pequenininha, desde criança, a garota, a menina, ela gosta de atenção. Então, ela casa, né, normalmente o rapaz, né, conquista ela e ela se sente assim, aquela noiva, né? Todo mundo está ali no casamento para ver aquela mulher especial. Aí ele casa e pensa o quê? Agora não preciso mais dar atenção. É o caso aqui da Cindy Silva. Ela fala assim, nossa, meu marido não é muito de me dar atenção. Sou uma pessoa totalmente carente. Ele acha que isso é coisa de namorados, já que estamos casados. Ele fala que não precisa mais ficar se abraçando, se beijando. Só que cada um tem um jeito. E eu e ele somos opostos. Eu sou extremamente romântica e ele é um cavalo. Já conversei, falei das minhas necessidades, mas nem de bola. E com isso o casamento só vai esfriando. Então é muito comum, às vezes, depois do casamento, a solidão bater. Por quê? A mulher, a moça, ela está acostumada com a mãe, com a irmã, com o pai, atenção, até mesmo os amigos. No dia do casamento. Né? Exato. Ela tem toda a atenção. É o centro. Acabou. Aí eles voltam da lua de mel, ele vai trabalhar, porque agora tem que pagar as contas do casamento, que gastou da lua de mel, e ela fica em casa sozinha, porque acabou de casar e o marido está trabalhando e ela está em casa sozinha. Então a solidão, muitas vezes, logo em seguida, bate ali no início. No nosso casamento, há 26 anos atrás, ela sentiu desse jeito. Como foi, Bel? Então, é aquilo que a Cris acabou de falar, né? Assim, eu acredito que logo após o casamento vem a solidão, sim, porque a gente geralmente vive assim, numa casa cercada de irmãos, tios, pais, né? Então, assim, se o marido não se volta para a mulher, certamente ela se sente sozinha, né? Se sente carente. Isso aconteceu com você? Aconteceu. Ele se voltou para o trabalho e você ficou só em casa? Sim, aí a gente sente falta, né? Durante uns 6 meses, mas depois com muita conversa, né, Célio? Muita conversa. Isso foi assim no início do casamento, né? Porque, como a gente ficava muito ausente, quer dizer, ela tinha uma família muito grande, unida e grande. Eu já vi na família que um pai que tinha traído a mãe com a própria irmã. Então já tinha essa frustração, né? Meu pai traiu minha mãe com a irmã dela. Então era diferente, quer dizer, meu pai era muito ausente dentro de casa, embora ele tinha 9 filhos, 10 comigo. Então minha mãe cuidou dos 10. Sua mãe devia ser uma Letícia da vida. Letícia dessa aí. E meu pai era muito ausente, muito ausente. Então eu via isso dentro da minha casa. Isso que a Letícia vivia aí, eu comia, eu vivia dentro de casa isso. Então eu vim desse casamento. E isso afetou, por exemplo, quando a Bel sentia sozinha no início do casamento, você notou logo isso e tentou ajudar, ou você condenava ela por ser sentimental? Não. Eu notei logo e comecei a me aproximar, né? Que eu tinha 19 anos, ela tinha 18, nessa época. 21, né? Você casou com 21 anos, ela tinha 18. Então eu comecei a notar, comecei a me aproximar dela, assim, ó, você agora é minha família, você é tudo pra mim. Então eu comecei a dar atenção que o pai e a mãe dela, os irmãos davam, que eu não tive dos meus pais. Para tentar pelo menos compensar, né? E às vezes o marido não entende isso. Então é importante para o homem, especialmente o recém-casado, entender isso. Que essa fase de transição para a mulher é muito crítica, logo depois do casamento. E depois não quer dizer que ele vai se acomodar, isso tem que ser mantido. Mas a mulher, ela tem essa tendência natural de querer atenção, então o homem tem que providenciar isso daí, senão vai ter problema, não adianta ficar reclamando da mulher. Porque muitas das vezes o marido até está em casa, mas ele é ausente da mesma forma, né? Assim como a mulher também. Às vezes a família está ali, mas é ausente, os filhos não têm o carinho da mãe, não têm o carinho do pai. Né? Isso complica, não adianta. De repente, assim, as pessoas falam muito pelo fato da mulher que trabalha fora, ou do marido que trabalha muito, né? Mas muitas das vezes o marido está em casa, mas ele é um marido ausente. Ou então a esposa está em casa, mas ela é uma mãe ausente. Né? Não dá atenção a ela, não faz nada para agradar a ela, né? Às vezes dá mais atenção à televisão, dá mais atenção aos seus amigos, o futebol dele, e a esposa fica por último. Quer dizer, então é por isso que causa solidão dentro do próprio casamento. Que é o que a gente falou. A pior solidão é aquela dividida com outra pessoa.
Então, você que é casado, casada, você não pode tomar a outra pessoa como já conquistada, ela vai sempre estar ali, estar feliz, porque solidão não é questão de estado civil. A pessoa às vezes pensa assim, bom, vou me casar, nunca mais vou ficar só. Não, solidão não é questão de estado civil, solidão se cura com a qualidade do relacionamento, não casando, se necessariamente, mas com a qualidade do relacionamento. Então você tem que investir nisso daí. E às vezes você, marido, nem se liga, você acha que você está arrebentando, você está lá com a cabeça enfiada no trabalho, você pensa que você está arrebentando porque você está trazendo o bacon para casa, você está trazendo a comida, botando o dinheiro dentro de casa. E a tua mulher está lá, de repente, se você bobear, ela está lá na internet contra o cara. Então você tem que abrir os olhos, você tem que atender a necessidade ao invés de reclamar, porque senão, meu amigo, olha só o que aconteceu com a Letícia. Né? Então, nós não podemos negligenciar isso daí. Agora, nós vamos ao laboratório terminar de aconselhar o casal que a gente começou ontem, a Débora e o Christian. Gostaria que o Célio e também a Bel assistissem a situação desse casal para a gente poder dar um conselho a eles. Vamos ver. Christian cobra que sua esposa dê mais atenção para ele. E Débora explica que está sem tempo para comprar roupas ou cozinhar para o marido. Uma coisa que me incomoda em você, seu mau humor de manhã. Entendeu? Você acorda de manhã, não fala bom dia, vai lá para tomar seu café, sabe, vai conversar com você já fica irritada. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente em você. Outra coisa que me incomoda em você, sabe? Você sabe que eu gosto de finais de semana almoçar em casa, ter uma comida feitinha, um arrozinho para comer, mas raramente você procura fazer uma comida em casa. Sempre está falando, nós precisamos mudar nossa alimentação está ruim, está horrível, e não muda, entendeu? É sempre comida pronta, comida de restaurante, não tem um arroz para comer em casa, você não faz comida em casa, faz só quando que eu peço muito, encho muito saco para fazer. Isso é uma coisa que me incomoda. Outro dia eu quis fazer uma fritura em casa, lá fiz fritar uns hambúrgueres, você não deixou. Porque não tem coifa ainda. Não, mas não interessa. Mas não queria ficar com cheiro de fritura na cozinha. Mas o cheiro sai, no outro dia a empregada vai lá e limpa, entendeu? Né? Isso me incomoda em você, entendeu? Não, eu concordo com você. Só que assim, quando nós casamos há 8 anos atrás, você já sabia que eu tinha mau humor de manhã e que eu não sabia cozinhar. Não, cozinhar você sabe, você aprendeu a cozinhar. Você eu aprendi a fazer algumas coisas. Você não faz por porque eu não gosto. Porque você não gosta porque eu não gosto. E porque não tem vontade. E porque eu não tenho vontade de fazer. É verdade. Porque não tem vontade. É verdade. Agora eu sou obrigado a fazer as coisas para te agradar e você não pode fazer para te agradar. É diferente. É diferente. E assim, com a Carol agora fica tudo mais difícil para eu fazer. Sabe que eu adoro o seu arroz. Seu arroz é uma delícia. É melhor que o arroz da minha mãe. E eu tenho que implorar um monte de vezes, faz um arroz no almoço pra gente comer, pelo menos. Aí não, é salada, batata frita, tomate e um grelhado. Um frango de padaria. Um frango de padaria. Eu vou deixar as mulheres falarem dessa daqui. Vamos lá, Cristiane e Bel. Realmente, acho que isso aí, ele não está pedindo muito, né? Eu sei que talvez a sua vida esteja corrida, Débora, mas tem sempre um tempinho. Arroz é tão rapidinho, né? A questão é que ela falou que ela não gosta. Ela disse que ela não gosta. Sim, mas de a gente cozinhar. não tem que fazer tudo que a gente gosta. Tem muita coisa que você faz, Débora, que você não gosta. Por exemplo, exercício. Eu não gosto de exercício. Você sabe, né, Renata? Eu não gosto, mas eu sei que eu tenho que fazer. E eu vou lá e tenho que fazer, né? Tem que fazer, né? Então, e ela disse, quando ele disse para ela assim, gosta. Quando ele disse para ela assim, você está aí querendo que eu mude para te agradar, eu também quero que você faça isso para me agradar. E ela respondeu, não, mas é diferente. Não, não é diferente, Débora, não é diferente mesmo. Ele pediu para você fazer alguma coisa que, aliás, você pediu para ele fazer uma coisa que não é natural dele, para te agradar, que a gente falou ontem, que é ele ligar para você e tal. A gente falou sobre isso ontem. Agora, ele está te pedindo uma coisa e você fala que é diferente? Não, não é diferente. Você tem que também fazer um esforço para poder agradar. Ele está aí dizendo, elogiando o seu arroz. Isso é porque você não gosta de cozinhar. E o arroz de quem não gosta de cozinhar é melhor do que a da mãe dele, imagine. Hein? Quer dizer, ele não quer apenas uma cozinheira. Ele quer que a comida dela, independente se é seu arroz que cola na parede, ele quer que ela cozinha para ele. É o que está embutido nesse gesto. Né? Não é só a comida, porque comida ele pode comer em outro lugar, mas é a atitude dele ver, poxa, minha esposa está cuidando de mim.
é a atitude de poder sentar na mesa e ter o almoço, a janta que ela preparou para ele. Quer dizer, tudo ali tem uma mensagem embutida que talvez a Débora está perdendo o sentido disso daí. Então, Débora, vale a pena você fazer um esforço. Você tem que fazer um pouquinho de esforço. E sobre o seu mau humor pela manhã, o que eu posso fazer? Cristiane, o que você tem a dizer? Aí você já começa o dia mal, né? Começa o dia mal e o que acontece? Aí você quer que o seu marido te liga, né? Talvez durante o dia ela quer que ele ligue para ela, para avisar a hora que está chegando. Sendo que ela já começou, ele saiu de casa, ela estava mal-humorada. Então, assim, você vê, às vezes, as coisas, né? É fácil a gente até julgar, mas não sabe que tem outras coisas ali que talvez estejam causando isso. Talvez ele dá mais atenção ao trabalho dele, porque não tem essa atenção dentro de casa. Quer dizer, eu acho que esse trabalho dele, ele sair entregar o que entregar para os fornecedores, para fugir dessa responsabilidade dentro de casa. O homem, muitas vezes, ele se entrega totalmente ao trabalho porque ele tem mais prazer no trabalho do que, às vezes, em casa, quando a mulher ela está ali amuada, de mau humor e tudo mais. Porque no trabalho ele é reconhecido, as pessoas falam, pô, você é o cara, pô, olha, estou precisando disso daqui, só você pode me ajudar. Ele é procurado, ele é buscado, ele é valorizado no trabalho. Elogiado. E elogiado. E em casa, às vezes a mulher está ali, amuada e tal. Quer dizer, então, você tem que ver que tudo está ligado, uma coisa está ligada com a outra. Letícia, você talvez tenha esse problema de mau humor pela manhã, você acorda mal-humorada. Tem gente que tem esse problema. Muito bem. Então a sua pergunta é, o que me tira do mau humor? O que me faz bem-humorada? O que faz bem-humorada? É você ouvir uma piada? Então compra um livro de piada e lê, deixa na cabeceira da cama e lê logo que sai da cama. O que me tira... O que me coloca bem-humorado é abraçar meus filhos, é brincar um pouquinho com o cachorro. Então faz logo isso, primeira coisa pela manhã. Ora, pede a Deus bom humor, faz alguma coisa. Mas não é desculpa você descontar esse mau humor nas outras pessoas. Então a gente é do jeito que é, a nossa natureza a gente não pode mudar. Mas existem táticas que a gente pode usar para lidar com a natureza que a gente tem. Então aprende a lidar com isso daí, tá bom? Toda vez isso daí, sabe? Eu não aguento mais. Poxa, não custa fazer um arrozinho para colocar junto, entendeu? Na comida. Você não olha para minhas roupas, você sabe que eu tô precisando de cueca, eu tô precisando de meia. É só ir no shopping e comprar. A gente vai junto, não, a gente pode ir junto. Entendeu? Mas, vamos, né? Pode ir junto. Nem tempo de ir no shopping, mas eu não tô tendo, e você sabe disso. A gente tá tendo. Que eu tô indo correndo na hora do almoço quando dá. Olha a minha gaveta de roupa, vê minhas cuecas como que estão. Poxa, minhas cuecas estão tudo surradas. Meia, tá tudo estourada as meias. Poxa, não custa você estar lá no centro direto lá. Não custa você passar numa loja lá de R$1 que seja comprar uma meia dúzia de cueca para mim. Tá bom, então se eu comprar você não vai reclamar que essa não presta, que essa é ruim. O importante é servir. Que das últimas vezes que eu comprei roupa para você não gostou de nada. Não, mas eu compro o básico. Nunca te agradou. Só não inventar. Uma cueca não tem segredo uma cueca. Eu gosto de cueca preta. E meia branca, entendeu? É isso aí. Tá bom. Só não errar no tamanho que tá ótimo. É que você falou das cuecas, o que me irrita em você é que você fica soltando pum o dia inteiro. A gente tá almoçando, sentado na mesa, você solta pum. A gente tá no carro, você solta pum. Esse é o problema. É engraçado. Mas é complicado, isso me irrita muito, porque eu acho que é falta de educação, principalmente na hora da refeição, a pessoa ficar soltando pum na mesa. O pessoal pensa que isso daqui é encenado. Não é encenado, não. Isso aqui é verdadeiro, hein? Isso aí é verdadeiro. Ô, Débora, você não solta pum, não, Débora? Talvez você não solte na mesa, tudo bem, eu entendo. Olha, ô, Débora, tem coisa que você tem que relevar, Débora. Você tem que relevar. Não, e a Débora ali, ela falou uma coisa ali assim, eu não quero fazer a comida que vai encher de fumaça a minha cozinha. Quer dizer, a cozinha é mais importante do que o marido dela. A cozinha está mais importante. Exato. E o fato de comprar cueca para o marido, quer dizer, ele sente o quê? Olha só, olha a situação dele. Ele chega em casa, não tem comida feita. A cueca está furada, as meias estão todas furadas. Ela reclama dos pum dele.
Olha, você ainda fica surpresa, Débora, que ele não quer ligar para você depois, quando ele está no trabalho? Poxa, aí não dá. Realmente, faz um esforçozinho, Débora. Compra lá meia dúzia de cueca dele, as meias. E quando ele soltar pum, você culpa o cachorro. Pô, Tom, sai daqui. Culpa o cachorro. Faz de conta que você não viu. Porque, olha, isso daí realmente não vai dar para vocês terem problema por causa disso no casamento. Tá bom? Bom, nós vamos falar sobre o assunto do tema de hoje com um conselho final para você. Fique atento a isso daí. Já voltamos. Agora é a sua vez de falar. Se você tem aprendido lições importantes na Escola do Amor, compartilhe suas experiências pelo e-mail escoladoamor@r7.com. Coloque no assunto a palavra obrigada. Conte o que aprendeu e quais foram os resultados obtidos. Envie também a sua foto ou a do casal anexada. Não esqueça, escoladoamor@r7.com. Vamos ler as melhores histórias do programa. The Love School, a Escola do Amor. Bom, Célio e Bel, quais os conselhos que vocês têm para passar adiante, resumindo os 26 anos que vocês têm de casados? Ou seja, se você, Célio, tivesse que aconselhar um rapaz agora que está se casando, ou um homem que já está no casamento 10, 15 anos, ou até 30 anos, mas não estão vivendo bem, o que você aconselharia? A mesma pergunta para você e para as mulheres, Bel, depois. Uhum. O casamento é uma entrega, né? Quando eu a conheci, quer dizer, sobre a aliança, né? Sobre a aliança, para a gente chegar nesse assunto, eu vim de um namoro, que recebi uma carta e disse, não quero mais nada destruir, não quero mais nada com você. Então, quando eu a conheci, que eu vi ela lá, ela e a sua irmã e sua prima, eu foquei, né? Falei, essa moça eu tenho observado ela, eu vou chamá-la para namorar. Quando eu a chamei para namorar, comecei a elogiar, a falar. Falei assim, olha, eu sei que estou interessado em namorar com você. Uhum. Em ter uma vida, casar contigo. E ela se assustou, porque eu fui logo no meu trabalho e falamos com ela. E ela foi me vendo a aliança e falou o seguinte, como é que você quer namorar sem ser comprometido? Ser comprometido. Eu falei, não, isso aqui foi que eu era noivo, eu recebi uma carta, eu estava na Bahia, Rio de Janeiro, e eu não tenho mais namorada, então me prova. Uhum. Então eu tive que pegar essa carta, mostrar para ela, daqui a carta, que eu não tenho mais nada. Então, essa aliança, eu falei, não, eu vou continuar com essa aliança porque eu quero uma pessoa certa para a minha vida. Então, o que é o casamento? O casamento é uma entrega. Uhum. Aqui, essa mão é a esposa, essa mão aqui é o marido. Se o casal estiver assim, se nós colocarmos a nossa mão assim, ela não solta. Uhum. Não solta a mão de jeito nenhum, porque estão grudados no outro. Isso aqui, ela se entrega para ele se entrega para ela. Numa entrega, não há quem entra aqui dentro. Pô, a mão não solta. Se houver, nesse relacionamento, essas brechas, que é isso aqui, ó, uhum, aí não tem relacionamento que fique de pé com essas brechas. Então, quer dizer, para mim, eu me entreguei para ela, ela se entregou para mim. Totalmente, uma entrega total. Uma entrega total. Sem reservas, né? Como a Letícia, por exemplo, ela se entregou no casamento, mas não entregou a vida dela completamente. Isso. Ela está agora pensando na vida que ela tinha antes, os sonhos que ela tinha antes. Então ela fica ressentida, né? Então ela não se entregou. Ela acha o casamento um fardo. Então ela é infeliz. Era melhor que não tivesse se casado do que ter feito isso. É melhor que a pessoa não entregue nada do que entregar metade no casamento, né? Bel, qual é o seu conselho? Então, a gente viu aí o caso da Letícia, que ela, se ela tivesse pensado de repente antes, ela não fazia hoje tanto questionamento, né? Uhum. Em relação a filhos. Quer dizer, já entrou sabendo que ia ter que participar daquilo, que ia ter que assumir aquela posição. Então, Célio está falando aqui da entrega. Realmente, se não houver essa entrega, não tem casamento assim que se mantenha de pé. Uhum. Tem que haver isso, sinceramente. Sem isso, entrega de tudo, é difícil mesmo. Entrega de tudo.
A mulher fazer a boa escolha, né? Ela tem que saber fazer a escolha. Porque se não faz uma boa escolha, que foi o caso da Letícia, dá nesse problema aí, ó. Agora fica complicado, né? Quando eu comecei a me apaixonar por ela, que eu tive que convidar o pai dela para ir no trabalho, para falar com ele, eu tive que dar uma sandália de presente para ele, que o homem não aceitava. Ao oferecer para minha filha, eu falei assim, talvez eu não ofereça o que o senhor pode oferecer, mas a felicidade eu vou oferecer. Vou fazer sua filha feliz. Quer dizer, eu tive que aproximar o pai dela, que não queria o relacionamento, mostrando para ele que talvez ela não teria o que ele oferecia, mas eu ia oferecer uma vida de qualidade para ela, no sentido de amor, de entrega. Teve que conquistar o pai também. E até porque lá em casa existia uma regra, né? Tipo assim, meu pai não deixava a filha dele nenhuma namorar antes dos 18 anos. Então eu fui a única que cheguei aos 17, porque ele teve assim, a cara e a coragem de enfrentar o velho, né? Então assim, por isso que você teve que fazer essa conquista com relação a ele, né? E quando nós nos conhecemos, eu estava até ouvindo, assistindo um programa, a música de domingo, né? Era a música que marcou a nossa vida. E quando eu fazia questão, quando eu ia para o colégio, a escola, né? Eu ficava na casa de um amigo e só para ver ela ir para a escola e até ela virar a esquina eu ficava observando. Apaixonado, hein, Bel? Tô vendo. Hoje que ele está revelando esses segredos para mim. Olha só, revelação na escola do amor. Pois é. Bom, a gente vê que o casamento realmente não tem muito segredo. Se você fizer as coisas certas, você vai ter um casamento feliz. Se você insistir em fazer o que não funciona, o que é errado, você vai ter um casamento infeliz. Não tem segredo. E então aqui na Escola do Amor nós estamos sempre falando sobre as coisas certas e também expondo as erradas, para ver se com um pouquinho de educação sentimental, educação matrimonial, as pessoas possam ter relacionamentos mais felizes. Nós, infelizmente, não vamos ter tempo hoje para falar do Amor na Tela, que estava programado, o filme de hoje. Mas nós vamos falar mais amanhã, inclusive amanhã nós temos um programa especial para os solteiros. Você falou aí do pai que não deixava as filhas namorar antes dos 18. Nós vamos falar amanhã sobre os solteiros, nós vamos ter aqui um grupo de solteiros e solteiras no programa. Vamos tratar de assuntos concernentes às pessoas que estão ainda buscando, querendo acertar, ou que estão decepcionadas, desiludidas pelos problemas que já tiveram, ou até talvez se sentindo um pouco encalhada, ou com medo de errar, você está com medo de não ser aquela pessoa, você vê tantos casamentos destruídos, você pensa, poxa, eu não quero errar. Então nós vamos falar sobre isso no programa de amanhã, quero chamar a sua atenção para você sintonizar. E não se esqueça também que neste sábado meio-dia, ao meio-dia, nós vamos estar ao vivo na Rede Record de televisão com um programa inédito que vai realmente ensinar muito para vocês e arrebentar, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Obrigado, Célio, obrigado, Bel, pela participação, tá bom? E nós voltamos amanhã às 15 horas. Até lá.